Fala pessoal, bom demais. Porque você tem que ter um planejamento para começar a investir no mercado financeiro. Se você não tem um planejamento, qualquer coisa, qualquer assunto que surge no mercado, ou te assusta demais ou te empolga demais. E nenhum nem outro é bom. Por exemplo, eu já até comentei aqui que eu já tenho 2 anos mais ou menos que eu invisto no mercado financeiro. E é interessante que até hoje, quando tem alguma notícia, até mesmo notícia de que uma determinada empresa vai pagar um dividendo, às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu poderia comprar essa ação para me receber esses dividendos. Mas aí é que tá. Muitas vezes essa ação não está dentro da minha estratégia, não está dentro do meu planejamento. E mesmo tendo um certo planejamento, mesmo tendo um certo foco, algumas notícias, às vezes no mercado, faz com que a gente se balanceia e tende a você não seguir uma estratégia. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma estratégia muito bem definida. E, na verdade, antes de ter a estratégia, você tem que entender um pouquinho do mercado, estudar um pouco do mercado para elaborar a sua estratégia e, assim, você partir para a ação, que é executar a estratégia em si. O que é evidente que, ao longo do tempo, a tendência é que você ou mude de estratégia ou melhore a sua estratégia, tá? Então, mas a questão é foco. Você tem que ter foco na sua estratégia, tá? Porque, na verdade, assim, por que eu quis trazer esse conteúdo aqui, este assunto? Porque eu falo muito de mercado financeiro, mas isso se aplica de uma maneira geral a outras coisas, até negócios, marketing digital, produtores de conteúdo. Se você tem um negócio, por exemplo, e você tem um foco em fazer alguma coisa, evidente que você vai ter N possibilidades de colocar outras coisas para serem feitas, outras estratégias. Mas se você ficar pulando de galho em galho, a chance de você cair, se espatifar no chão é muito grande. Isso vale para o mercado financeiro, comprando ações, isso vale para o marketing digital. Outra questão aqui do marketing digital que eu vejo que o pessoal erra muito é não seguir uma estratégia, e exatamente essa questão. A gente pode traduzir muito bem essa questão aqui de você não ter foco numa estratégia para o marketing digital também, porque as pessoas começam a seguir uma estratégia, começa, para e vai para outra, começa e para e vai para outra. E é assim que acontece também no marketing, no mercado financeiro. Evidente que, como eu falei, se uma coisa não está dando certo, você não tem que ficar seguindo uma coisa que não está dando certo, não tem sentido isso. Mas, mesmo assim, você tem que ter a maturidade, você tem que ter a capacidade isso você vai conseguir com estudo, entendendo mais o mercado, se aquela estratégia vai dar certo ou não, no médio e longo prazo. O que acontece especificamente aqui falando do mercado financeiro, pessoal? Não significa você vai ter isso com maturidade mesmo, entendendo como funciona. Não significa que uma ação, por exemplo, ela cai 10%. No único dia isso acontece em tempos de crise, tá? Na época aí da pandemia, quando iniciou a pandemia, pessoal, o mercado caiu pra caramba, tá? Então quem ali os sardinhas foram todos comidos pelos tubarões, entendeu? Porque se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem uma estratégia, você vai ser eliminado, tá? Isso tanto no marketing digital, tanto no mercado financeiro, tanto em empreendedorismo de uma maneira geral, pessoal. Então, a questão é planejamento, estratégia e foco, tá? Não se esqueçam de se inscrever, por favor, porque produzir conteúdo aqui é um pouco chato, um pouco difícil, mas nós estamos aqui para isso, beleza? Se inscreva aí e dê um like.